Olá pessoal, começando mais um vídeo hoje sobre o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, uma das melhores corridas do ano, na minha opinião. Eu sou meio fã de corridas em Singapura, acho que é uma corrida de rua, mas que sempre traz algumas surpresas interessantes. Foi uma corrida bem legal de acompanhar, de assistir, e trouxe algumas surpresas aí, né, nessa temporada basicamente dominada pela Red Bull, mas ontem foi diferente, esse final de semana foi diferente. Carlos Sainz fez a segunda pole consecutiva dele, e conseguiu a vitória numa estratégia que, olha, a Ferrari e Carlos Sainz pensaram muito bem e foram muito cerebrais. Principalmente o Carlos Sainz foi muito cerebral para conseguir o resultado favorável para ele e para a Ferrari, né? Ele e a Ferrari já sabiam que provavelmente não teria um ritmo de corrida que fizesse com que os pneus durassem até o final, e eles se aproveitaram do fato de ser uma pista de rua para estabelecer um ritmo confortável para eles. Independente de ser um ritmo mais lento, a preocupação maior era largar bem, acertar a parada no pit stop e daí então manter o ritmo que fosse bem confortável para eles, e nisso eles acertaram muito bem. A estratégia da Ferrari já beneficiava o Carlos Sainz, afinal de contas o Leclerc largava em terceiro com pneu macio, teria que ficar escoltando o Carlos Sainz por um bom tempo, e foi assim, tanto que o Leclerc, eu já falo disso, foi ele o sacrificado mais adiante. Mas o Carlos Sainz ainda foi muito frio em manter sempre um ritmo abaixo, com o Norris muito próximo, e no final da prova ainda fazer com que o Norris tivesse o DRS para embolar a briga ali entre McLaren e Mercedes na reta final de corrida, para que aquela briga, a pressão em cima dele fosse um pouquinho menor, né? Foi o que ele fez, garantiu a vitória na base da frieza, com esse sangue frio de manter os adversários próximos, e também na gestão de pneu, sempre andando abaixo da velocidade que pudesse, fazendo com que o pneu pudesse chegar até o final da prova, né? Falando um pouquinho da Ferrari, em 1988 foi a Ferrari, em Monza, que impediu a McLaren de varrer a temporada inteira, fazer o 100%. Nesse ano até agora, qual foi a equipe que justamente interrompeu a sequência de vitórias da Red Bull? Foi a mesma Ferrari, né? Ela interrompeu aí mais uma vez uma sequência de vitórias de uma equipe que está dominante na temporada. Ferrari usou melhor dessa vez a estratégia, sabia que não ia ser tão fácil para conseguir uma dobradinha, né? Ela ia muito mais por uma vitória do que por uma dobradinha, e usou a melhor tática para beneficiar a própria Ferrari, né? Independente de quem era o seu piloto. O único problema foi aquele vacilo, entre aspas, na parada do Leclerc, que acabou fazendo ele cair ali de segundo para quinto na corrida, mas foi muito mais para preservar o Leclerc de uma punição. Afinal de contas, foi um momento ali de vários carros entrando nos boxes, o Hamilton no box da frente da Mercedes ali também prejudicou um pouquinho ali a saída do Leclerc, mas foi basicamente esse o problema ali, entre aspas, né, que acabou fazendo o Leclerc perder as posições. Mas a Ferrari basicamente acertou em quase tudo nessa corrida. Lando Norris contou com um safety car para ganhar a posição do Leclerc e do Russell ali, né? Ele foi bem magistral ali nessa parte, e depois ele não conseguia um ritmo suficiente para pressionar o Carlos Sainz e fosse superior ao Carlos Sainz, né? Até pelos dois estarem andando sempre com a mesma com os mesmos pneus, né? Enquanto os dois andavam de duro junto, andaram de médio junto, então foi mais ou menos seguindo isso. E aí a McLaren não tem um ritmo assim para superar tão abissalmente a Ferrari quando está com basicamente o mesmo cenário, né? Aí no final das contas, no final da prova, ele protegeu muito bem a posição e ainda contou com a sorte, porque aonde o Russell bateu, ele bateu também antes, mas a batida do Norris permitiu ele continuar na corrida e não ter o mesmo destino justamente do George Russell, que foi errar na última volta da corrida, foi seguindo a linha do Norris ali, e aí teve um prejuízo muito maior do que o Norris poderia ter, mas ele correu muito bem nessa prova, foi sempre agressivo demais e puxando o ritmo da Mercedes ao longo de todo o final de semana, ali, ao longo de toda a corrida. E aí é o azar que, esse azar aí da última volta é um que pode prejudicar muito o campeonato do Russell, né? Afinal de contas, nessa daí o Norris se aproximou dele, ele não conseguiu colar nos carros que estavam na frente, o Russell foi o grande prejudicado aí nesse final de semana. O Hamilton deu uma pequena arriscada na largada, mas também foi uma tentativa de malandragem ali, né, e tal, me jogaram para fora.
vai que cola, né? E aí a direção de prova acabou que não escutou muito e pediu entre aspas, né? Porque uma vez que está investigando significa que vai ter que devolver a posição em algum momento, e aí o Hamilton devolveu a posição para evitar qualquer problema para o Norris e para o Russell. Mas ele basicamente sempre estava sendo puxado pelo Russell durante toda a corrida, né? Chegou ali na reta final de prova, nas últimas voltas, estava até virando mais rápido que o Russell, mas preso atrás do Russell, não conseguia fazer muita coisa, e sempre muito constante, e acabou que herdou esse terceiro lugar na base da estratégia ali da Mercedes, que foi sempre cravadinha, e também nessa constância dele, contando com o erro dos adversários e companheiros de equipe, né, no caso. A Red Bull parecia completamente perdida nesse final de semana, né? Ela voltou com um acerto dos carros ao longo de todo o final de semana, foi para uma opção na sexta, voltou no sábado e ficou assim ao longo de todo o final de semana. Errou na estratégia, né? Basicamente, tá certo que era basicamente uma opção que eles tinham, tá todo mundo indo nesse caminho, vamos no outro, mas acabou se mostrando a estratégia errada no final das contas. Mas o Virtual Safety Car deu uma salvada ali no Max Verstappen e no próprio Sérgio Pérez. A Red Bull teve um belo prejuízo aí nessa tentativa de conquistar o título por antecipação. Esse final de semana foi prejudicou bastante aí a vida da Red Bull no campeonato de construtores. No campeonato de pilotos é um pouquinho diferente. O Max Verstappen acabou fazendo uma corrida de contenção de danos, né? Foi um pouquinho mais cauteloso até que o ano passado, mas como a Red Bull ele também teve o título atrasado por antecipação, poderia vir no Qatar, deve vir mais ou menos perto do Grande Prêmio de Austin, lá no Texas, né? Então, essa corrida aí, esse resultado ruim, tanto da Red Bull quanto do Verstappen, acabou atrapalhando os planos deles de conquistar o título por antecipação. Agora a Fórmula 1 segue para o Grande Prêmio do Japão, né? Ainda na Ásia, vai ser no Japão, a corrida acontece no meio da madrugada aqui no Brasil, então essa semana tem mais um vídeo aqui no canal do Liguem Seus Motores, então fiquem ligados para não perder nada. Beleza, pessoal? Eu peço para vocês seguirem as nossas redes sociais, estão todas na descrição. Se você ainda não curtiu e não curtiu o vídeo e não se inscreveu no canal, faça isso porque isso ajuda demais a gente a correr atrás da monetização. A gente está correndo atrás disso, então essa ajuda de vocês é sempre bem importante. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui e fique ligado com a gente.